Você conhece um outro evangelho? Será que você conhece o verdadeiro evangelho? Aquele que prega Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo? A palavra nos diz em Gálatas, capítulo 1, versículo, a partir do 6, Paulo dizia aos Gálatas assim: Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Entretanto, há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Porém, ainda que alguém, nós ou um anjo do céu, vos pregasse algum outro evangelho, além do que vos tenho pregado, que seja ele amaldiçoado, ou anátema. Hoje em dia temos visto por aí muita divergência entre mensagens, entre pregadores, entre igrejas. Mas se pregamos a verdade porque não somos um, o que está acontecendo? O que tem levado pessoas a pregar um outro evangelho, um evangelho duvidoso? Será que é interesse próprio? Será que é o engano? Será que é a falta de conhecimento? Você, depois desse vídeo, poderá julgar pela palavra de Deus o que está acontecendo. Paulo advertia os Gálatas e mostrava a indignação dele a respeito de quão rapidamente eles se desviaram daquilo que Paulo tinha ensinado e procura saber o porquê. Por que tão rápido eles se desviaram? Eu creio que hoje, e vendo o que hoje nós temos vivido, vivenciado, assistido, lido, muitos têm buscado os seus próprios interesses dentro da palavra de Deus. Muitos têm se desviado de buscar a vontade do Senhor e sim a sua própria vontade, diferente do que Jesus nos ensinou no Getsemane, que nos ensinou a orar a vontade do Pai, buscar a vontade do Senhor e não a nossa própria. Muitos têm buscado um evangelho que massageia o seu ego, como a palavra nos diz, buscando aquilo que os dê apenas aquilo que eles querem. No Antigo Testamento nós podemos ver algo interessante também. No capítulo 13 de Deuteronômio, diz assim: Se entre vós se levantar um profeta ou um sonhador de sonhos, e te der um sinal ou um prodígio, e acontecer o sinal ou o prodígio que ele vos tiver falado, dizendo: sigamos outros deuses que não conheces e vamos servi-los, não ouvirás palavras desse profeta ou sonhador de sonhos, porque o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Deus usa todas as circunstâncias, Deus é soberano. E nesse texto mostra que Deus prova aqueles que dizem que são seus servos, são seguidores, que prova o coração de cada um de nós. Diz que prova se verdadeiramente o amamos. A palavra nos diz também que não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir a Deus ou a Mamon. Mamon significa as riquezas. Não podemos ter o nosso coração dividido entre servir ao Senhor, ser um verdadeiro servo de Deus, ou apenas os nossos próprios interesses financeiros. Muitos têm buscado apenas riquezas, prosperidade sim, a prosperidade é bíblica. A prosperidade vem de Deus. Nós vemos na palavra de Deus quantos homens de Deus foram prósperos. Nós podemos ver hoje, Deus tem prosperado tantas pessoas, até o ímpio prospera. A prosperidade vem de Deus também, mas também não necessariamente só vem de Deus. Deus permite muitas coisas, Deus nos ensina muitas coisas através, às vezes, da nossa necessidade, ou da nossa prosperidade, ou até da prosperidade do ímpio. Mas nosso coração não pode estar voltado nisso. Nosso coração deve estar voltado para o Senhor. Nesse texto, nós vemos que um profeta, um sonhador, a palavra não diz que... A palavra não nos dá detalhe desse profeta ou sonhador, apenas é uma hipótese. Se um profeta ou um sonhador tiver um sonho, uma profecia, ou fizer um sinal, um prodígio,
e acontecer o sinal e o prodígio. Às vezes, muitos julgam que sinais e prodígios provam a palavra do Senhor. E esse texto vem nos dizer que a mensagem é que valida o sonho e o prodígio. A mensagem de Deus, a palavra de Deus é que vai validar o prodígio, o sinal. E não ao contrário. No texto de 2 Coríntios 11, versos de 13 a 15, Paulo nos alerta sobre os falsos apóstolos. Porque tais são falsos apóstolos, obreiros enganosos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Portanto, não é grande coisa se os seus ministros também são transformados em ministros da justiça, cujo fim será conforme as suas obras. O principal ponto desse vídeo é alertar que hoje em dia a internet tem muita coisa, hoje nós temos muito acesso a pregadores, a ministros, a canais, muitos estudos, muitas coisas. Mas nem tudo provém do Senhor. Nem tudo está de acordo com a palavra de Deus, nem tudo está correto. Nós precisamos nos policiar, nós precisamos tomar cuidado com tudo aquilo que ouvimos, vemos e lemos. Hoje tem uma quantidade imensa de material, mas é preciso estar ciente daquilo que provém do Senhor, daquilo que vem falar da palavra do Senhor, daquilo que edifica, não apenas daquilo que massageia o seu ego, não só aquilo que você quer ouvir. A palavra de Deus muitas vezes fala aquilo que nós não queremos ouvir. A palavra fala de mudança de comportamento. A palavra nos fala que nós devemos entregar nossa vida ao Senhor, servir ao Senhor, buscar a vontade do Senhor. Bem diferente do que muitos têm pregado hoje, a teologia da prosperidade, que eu quero falar isso num outro vídeo, o coaching que tem tomado muitos púlpitos hoje em dia, que vem trabalhar a vontade do homem, o homem como centro, a antropologia, o homem como centro de todas as coisas, o humanismo, que tem o homem como um centro. Deus deve estar sempre no centro de nossas atenções. Deus deve estar sempre no centro do nosso desejo, das nossas orações, do nosso foco, da nossa vida. Voltando ao texto de Gálatas, no verso 10, Paulo continua o que estava falando aos Gálatas. Pois persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda de agradar aos homens, não deveria ser servo de Cristo. Mas asseguro-vos, irmãos, que o evangelho que foi pregado por mim não é segundo o homem. Paulo tentava mostrar, evidenciar aos Gálatas que muitos homens têm pregado um evangelho segundo as suas próprias vontades. E aquilo que Deus pregava, ele assegurava aos Gálatas que vinha de Deus. Nós precisamos ter essa certeza. Nós precisamos buscar aquilo que realmente vem de Deus. E como podemos fazer isso? Você pode se perguntar, como tenho certeza? Como posso ter a certeza que isso que eu estou assistindo vem de Deus? Só há um meio. Se eu aqui estiver falando uma besteira, um pastor que você conhece, o seu pastor, um padre, qualquer pessoa que você vê falando a respeito de Deus, falando a respeito do Evangelho de Cristo, só há uma forma, só há um caminho de saber se está correto ou não: a palavra de Deus. Se você tem acesso à Bíblia, agradeça a Deus e use esse acesso que você tem. Se você pode ter a Bíblia, como alguns países no mundo é proibido ter a Bíblia, é proibido ler a Bíblia. Tem perigo de morte quem for encontrado com uma Bíblia. Mas se você está num país, se você está num lugar que você tem acesso à Bíblia, use a sua Bíblia. Leia a Bíblia. Procure conhecer a Deus. A Bíblia vai te revelar todas as coisas.
No Sermão do Monte, Jesus adverte sobre os lobos devoradores. Cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós vestidos de ovelhas, mas interiormente são como os lobos devoradores. Jesus adverte os falsos profetas e os chama de lobos devoradores. Mas Jesus não cita ninguém. Jesus não dá um exemplo. Apenas diz para tomar cuidado daqueles que disfarçados de ovelhas, falsos profetas, vestidos como ovelhas, mas são lobos devoradores. Isso é muito grave, isso é muito sério. Nós precisamos atentar para isso. Muitos não têm atentado para isso, muitos ainda defendem que qualquer um que está no meio dos cristãos é um servo de Deus, é um ungido. Muitos hoje em dia falam, não toqueis no ungido de Deus. Muitos dentro da igreja não são ovelhas, são falsos profetas, lobos devoradores. Mas você pode perguntar, como reconhecer um lobo? Jesus não citou ninguém, poderia ter citado o nome de alguém, né? Como nós devemos identificar, como nós fazemos para identificar? Isso, irmãos, nem Jesus falou e nem eu vou falar. Também eu vejo muitos lobos, tem muitos hoje em dia que têm pregado, têm citado o nome em seus vídeos. Eu prefiro não citar. Eu prefiro deixar o julgamento para Deus, eu prefiro julgar pela palavra, apenas às vezes me afastar, deixar de ouvir, deixar de assistir, deixar de ler certas pessoas que têm se afastado, muitos que estão na mídia, que estão muito tempo e que são suscetíveis a cair, se desviam do caminho, se deixam levar por ventos de doutrina, se deixam levar pela teologia da prosperidade, que tem levado muitas pessoas a cometer um engano terrível. Mas eu não quero citar ninguém aqui, eu prefiro não citar, eu procuro orar, buscar conhecimento pela palavra e focar na palavra. No versículo seguinte, no versículo 16 e 17 do capítulo 7 de Mateus, Jesus continua e ajuda a identificar os lobos. Por seus frutos o conhecereis. Homens colhem uvas de espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore corrompida produz frutos ruins. Não pode a árvore boa dar frutos ruins. No versículo 20, Jesus é decisivo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. E mais uma vez eu digo, irmãos, a palavra vai mostrar quem são as ovelhas, quem são os lobos. Tome muito cuidado com aqueles lobos que se fingem de ovelhas. Os lobos estão no meio das ovelhas. Os lobos não estão afastados, os lobos não estão no mundo. Os lobos estão no meio. No texto de Deuteronômio, a gente viu que entre o povo, Deus alerta que entre o povo se levantaria profeta ou sonhador, não é do mundo, não vem do mundo, sim no meio do povo. O falso profeta se levanta no meio das ovelhas. Pode ser que perto de você tenha um lobo. Tome muito cuidado. Conhecer a palavra vai te livrar de um outro evangelho maldito. Conhecer a palavra vai te livrar de falsos sinais, de falsos profetas, de falsos apóstolos. E eu não digo aqui, os apóstolos hoje tem um movimento lutando contra os apóstolos. É um tema muito complicado, muito complexo. Eu não quero julgar aqui se há apóstolos ou não. A palavra diz a respeito do dom apostólico, né? Um serviço da igreja, um dom ministerial que serve para a igreja. A palavra de Deus vai te ensinar, vai te mostrar quem são os lobos, quem são os falsos. E a palavra de Deus vai te libertar, como o texto base desse canal, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Onde está a palavra? Onde está a verdade? Onde está a verdade?
na palavra de Deus. Homem se engana, Deus nunca se engana. A palavra de Deus, inspirada por Deus, não tem a intenção de te enganar, e sim te libertar. Busque na palavra de Deus a verdade, em nenhum outro lugar. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, siga o nosso canal, nos ajude, é um trabalho novo que estamos fazendo. Siga o nosso canal, inscreva-se, né? E para ajudar, divulgue esse canal, divulgue essa mensagem. A intenção desse canal é divulgar apenas o Evangelho, o básico do Evangelho, a base do Evangelho. Que Deus te dê sabedoria e conhecimento da sua palavra para que você possa se desviar de todo mal, de todo engano, de toda falsidade, de todo lobo, em nome de Jesus. Até mais.